Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Hoje, dia 20 de março de 2026, juros sobre juros, praticado pela Febraban no Brasil, é assim depositado numa conta representativa nos Estados Unidos da América e ela é depositada no BNDES. E este retorna com toda a suplantação de créditos de precatórios que servem para pagar dívidas bancárias por dinheiro vivo. Ou seja, eles entregam moedas podres e pegam o dinheiro que estão nos bancos, 247 bancos que operam com 4 bancos regionais brasileiros, para a usura. Tudo feito pelo Banco Central na localidade de Basileia, Suíça. 56 bancos centrais a lavar o dinheiro do narcotráfico global. Então, a estrutura da nação traficante Brasil paga os terroristas globais, paga o narcotráfico, paga o contrabando de petróleo, compra e venda de armas. Tudo já identificado, com o aval jurídico do Comitê Chinês operante no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos eles já com fatos, atos e circunstâncias que os levam ao pelotão de fuzilamento por crime grave. Não cabe nenhum tipo de recurso e eles têm já, por ter cometido espionagem e ter estabelecido conluio e proteção ao crime do elemento que tem prêmio dado pelo FBI de 8 milhões de dólares, Alexandre de Moraes. Ele será extraditado imediatamente para os Estados Unidos. As tropas dos especialistas, forças especiais, se encontram já em Brasília. O senhor Marco Rubio, depois de uma intervenção no bunker do Palácio em Brasília, da residência de Alexandre de Moraes, num bunker, ele foi aberto por ordem judicial, depois de ser ameaçado por Alexandre de Moraes. Mais de 240 milhões de dólares em notas de 20 e 50, oriundos de paraíso fiscal, barra de ouro, diamantes, armamentos, em que o FBI e a Polícia Federal determinou a divulgação e pelo fato e ato e circunstância
estabelecido pelas plataformas são averbadas pela IA, inteligência artificial, alegando que é uma matéria não assinada, e sim estabelecida pela inteligência artificial da plataforma Facebook, Meta. Então a assinatura ela existe. E ali se constata todos os valores. Essa matéria eu mandei para o senhor, mestre Dinho. E o senhor alegou que, por precaução a estabelecer que não está considerada a autoria, não foi publicada. Eu quero dizer ao senhor que ela tem assinatura do FBI, do Mossad, de 60 agências de inteligência, e todo o procedimento averbado pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a entrega deste primeiro elemento por ele ter invadido a aduana americana, ter sequestrado brasileira ameaçada de morte nos Estados Unidos da América, ela sendo cidadã americana. E também procedimentos de inserir documentos apócrifos de general de apoio à presidência da República à época do senhor Bolsonaro, em que ele estaria em conluio a proceder nos Estados Unidos da América. Ele não foi. E ele está na solitária, guardado, torturado até hoje. Então chegamos ao Supremo Tribunal Militar, a presidenta do Supremo Tribunal Federal Militar, aos comodoros, os generais e brigadeiros que receberam pagamentos do Banco Master. Foi levantado um banco, já que o dinheiro levado para a China e para a Rússia não teve retorno. Permaneceram lá, tanto na Rússia quanto na China. Então, eles estabeleceram a administração ao Brasil. E a Dilma não procedeu com o dinheiro a ser depositado no Banco dos BRICS e estabeleceu um novo banco, o Master, que substituiu todos os precatórios sem valor do planeta a serem pagos no Brasil, com a avaliação do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Fachin estabeleceu que todos os precatórios que correspondem a uma lista de títulos podres que já foram transacionados da França, da Suíça, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, de todos os países, da mesma semelhança com o Brasil, até do extinto Alemanha nazista, que comprou a Vale, o fundo BlackRock, o fundo do George Soros, fizeram a troca desse título do Terceiro Reich alemão, a compra de todo o minério processado na multinacional Vale, como também toda a infraestrutura em caminhões, escavadeiras, elementos de transporte ferroviários, também construção de ferrovias, tudo pago pelo governo federal da República Federativa do Brasil. Um grande contrabando, um crime já identificado. Os bancos citados, eles vão devolver
o pagamento do crime de anatocismo, juros sobre juros, já, imediatamente. Se não fizerem isso, todo delipêndio será capturado em qualquer lugar do planeta. Eles sejam quem forem. Então, eles estabeleceram que qualquer dívida processada até 2021, antes de 2021 até 2021 e contínuo até a presente data, pode ser findo se você solicitar isso à justiça. Se você solicitar, os bancos não vão lhe ressarcir os crimes cometidos dos juros abusivos do anatocismo, crime de usura, fora da Constituição da República Federativa do Brasil. A casa literalmente caiu. E também a falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é um facsímil, um impostor, um espia do Comitê Chinês. Sentenciado a pena perpétua e a cadeira elétrica nos Estados Unidos da América. Vai ser o mesmo alvo que o Maduro, mas ele procedeu ao roubo também da China e da Rússia. Deixou eles dois inadimplentes, entregando títulos podres, sem valor, ao qual eles ficaram sem insuficiência financeira. Não tem dinheiro para nada. E vivem da bravata de bombas atômicas, de alta tecnologia, e utilizaram o seu marqueteiro, a guarda revolucionária. Assassinos que não são muçulmanos, que são mercenários, são grupos de malfeitores trazidos pelo Ayatollah, que se encontrava, Khomeini, na França, trazido pelos estudantes da época, querendo democracia do senhor Rei dos Reis, traduzido Shah. A denominação Shah significa Rei dos Reis, Reza Pahlavi. Mataram toda a etnia persa e tomaram posse dos seus palácios, apartamentos, seu território, ou seja, propriedades. Tudo que tem no Irã hoje de propriedade do Shah Reza Pahlavi. E mataram todos. A idade lá no Irã é de 46 anos. Todo mundo jovenzinho. Então eles invadiram a Europa. A França retirou o porta-aviões, alegando que não está em confronto com o Irã, porque o Irã falou: vamos acabar com você, França, vamos empalar você, Macron, vamos enfiar um pau de madeira para que seja introduzido pelo ânus e saia pela sua boca. E ele imediatamente procedeu a retornar o porta-aviões para a França. Da mesma forma, a Espanha, da mesma forma, a Inglaterra. Os Estados Unidos alegam que não tem nenhum tipo de necessidade, tanto financeira quanto de armamento bélico, para proceder a exterminar os que tomaram posse do Irã, que é a grande população que lá está. Os inocentes são os estudantes, mais uma vez, que saem às ruas a reclamar.
hoje sentenciaram ao enforcamento o representante do Mulan, que não existe mais, filho do Khamenei, alegou que não ia mais proceder com justiçamento e foi condenado um atleta de luta greco-romana a ser enforcado imediatamente. Então vocês veem que se trata de terroristas, que eles têm por objetivo matar, exterminar todos os reis, soberanos, famílias mundiais de procedimento hereditário das nações muçulmanas do planeta, e que todos eles são alvos. Então, todo o compromisso de capital financeiro, todo o compromisso de material bélico será utilizado para exterminar todos os iranianos da Guarda Revolucionária. Na Europa, no Oriente, no Ocidente, onde se encontrarem, serão todos exterminados, que eles ameaçam aos reis que moram em terras que não fazem parte do Irã e que têm etnias de representação xiita, saudita, alauíta, moabita, todas as diferentes etnias de tribos, de reis, e que eles levaram lá representantes da Guarda Revolucionária. Serão encontrados e serão exterminados sumariamente. Isto é sentença que não cabe recurso e já está estabelecida. Então, todos os países que compõem a Confederação dos Estados Unidos da América foram arguidos e notificados. Eles alegam que vão destruir com bombas atômicas países dos Estados Unidos da América. E nós sabemos que os secreta bases que se encontram em batalhões do Exército, da Marinha e da Aeronáutica na Bahia, no Brasil, possuem 50% de todo o seu operacional de funcionários chineses, soldados profissionais, que estão monitorando satélites, fazendo armas químicas, fazendo bombas de hidrogênio y bombas atómicas. Urgente. Tercera Guerra Mundial acaba de empezar. China activó su arma final. Un avión hipersónico que invade cualquier país en 20 minutos y desata 200 drones asesinos en solo 10 minutos. La humanidad está en peligro inminente. El apocalipsis nuclear es inevitable. Esto ya no tiene vuelta atrás. Comparte ahora o desaparecerás con el mundo. Urgente. Tercera Guerra Mundial acaba de empezar. China activó su arma final. Un avión hipersónico que invade cualquier país en 20 minutos y desata 200 drones asesinos en solo 10 minutos. La humanidad está en peligro inminente. El apocalipsis nuclear es inevitable. Esto ya no tiene vuelta atrás. Comparte ahora o desaparecerás con el mundo. Urgente. Tercera Guerra Mundial acaba de empezar. China activó su arma final. Un avión hipersónico que invade cualquier país en 20 minutos y desata 200 drones asesinos en solo 10 minutos. La humanidad está en peligro inminente.
El apocalipsis nuclear es inevitable. Esto ya no tiene vuelta atrás. Comparte ahora o desaparecerás con el mundo. De última hora, Estados Unidos entró a México y no les pidió permiso, pero también entró a Centroamérica y tampoco les pidió permiso a esos países para entrar, haciéndose saber que Estados Unidos es uno de los países más fuertes. De última hora, Estados Unidos entró a México y no les pidió permiso, pero también entró a Centroamérica y tampoco les pidió permiso a esos países para entrar, haciéndose saber que Estados Unidos es uno de los países más fuertes. De última hora, Estados Unidos entró a México y no les pidió permiso, pero también entró a Centroamérica y tampoco les pidió permiso a esos países para entrar, haciéndose saber que Estados Unidos es uno de los países más fuertes. De última hora, Estados Unidos entró a México y no les pidió permiso, pero también entró a Centroamérica y tampoco les pidió permiso a esos países para entrar, haciéndose saber que Estados Unidos es uno de los países más fuertes. De última hora, Estados Unidos entró a México y no les pidió permiso, pero también entró a Centroamérica y tampoco les pidió permiso a esos países para entrar, haciéndose saber que Estados Unidos es uno de los países más fuertes. Se vocês não sabiam como era, bem-vindos à ditadura no Brasil. Não vamos ser negativistas. Avena, olha só, não é negativista, é realista. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil, de maneira ampla, é uma reação de um sistema podre, cleptocrata, corrupto, que escraviza o povo brasileiro há décadas. O povo tentou reagir a tudo isso nos últimos anos, como você acompanhou, e eu me lembro bem de uma fala do Lula, uma gravação de um áudio do Lula na época da Lava Jato, em que ele está conversando com alguém dizendo assim: vocês estão pensando que isso vai parar em mim? Quem lembra dessa fala do Lula? Vocês precisam reagir. Os ministros do Supremo, cito o nome da Rosa Weber, vocês estão acovardados. Mas isso não vai parar em mim, vai chegar em vocês. Lembra disso? Uhum. Aí o que aconteceu? Inocentemente, sem conhecer o jogo bruto do poder, o senhor Dallagnol iniciou um processo de investigação de movimentações suspeitas do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, através de dados do COAF. Ele, bobinho, achou que o sistema que dominava no Brasil era um sistema legal. Ele não sabia como funcionava de fato as entranhas do poder. Imediatamente, o Supremo Tribunal Federal, que vinha até então aprovando os atos da Lava... Pai, o que significa para ti o socialismo? Filha, para mim o socialismo significa destruição. E eu vou te explicar por quê. Quando eu tinha 9 anos, o socialismo pegou o poder da Venezuela. E eu perdi minha juventude, Natasha. O futuro que meus pais tinham planejado para mim ficou destruído. Por quê? Porque a empresa de meus pais foi destruída por causa do socialismo. Porque para o socialismo, o empresário é o inimigo. O empresário significa capitalismo selvagem, significa imperialismo. E então eles precisam acabar, fechar as empresas privadas para que o povo seja dependente deles. Além disso, a faculdade onde eu estava estudando fechou por causa da crise. Então, eu perdi minha juventude. Hoje, Natasha, eu estou completando 35 anos, estou fazendo aniversário. E eu estou começando no Brasil de zero. Não tenho nada, filha, nada. Tudo que seus avós trabalharam para nos dar a mim, a meus irmãos, eu não tenho. Eu estou começando de zero. Então, por isso, o socialismo para mim significa destruição, Natasha. E eu peço a Deus que muitos brasileiros possam abrir os olhos, porque muitos não entendem a magnitude. Famílias divididas, famílias destruídas, empresas destruídas, futuros destruídos. Para mim, isso significa o socialismo. E para você, o que significa o socialismo? Reflexão.
Se você passar um dia inteiro com alguém muito rico, sua conta bancária não vai aumentar. Se você passar um dia inteiro com alguém de rara beleza, você não vai ficar mais bonito. Porém, se você passar um dia inteiro com alguém feliz, de riso, fácil, alegre e que sempre tem uma conversa solta e positiva, você voltará para sua casa bem mais feliz. Cerque-se de pessoas lindas e ricas por dentro, porque isto é contagioso. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.